No vídeo de hoje do Os Melhores da Natureza, convidamos você para uma jornada profunda, emocionante e, acima de tudo, necessária. Vamos explorar 25 espécies raríssimas, criaturas que por séculos habitaram nosso planeta, mas que foram caçadas, perseguidas e recentemente empurradas para a extinção. Cada uma delas representa não apenas uma perda biológica, mas também uma perda cultural, espiritual e histórica. E suas histórias precisam ser contadas antes que desapareçam para sempre da memória humana. Este vídeo não é apenas um documentário, é um alerta, um pedido de consciência e um chamado à responsabilidade. Por isso, antes de começarmos, pedimos que você se inscreva no canal e compartilhe este vídeo, para que mais pessoas conheçam estas histórias e entendam o quanto nossa biodiversidade está em risco. Vamos juntos nesta viagem extraordinária pela vida que se esvai em silêncio. Posição do número 25. A arara azul pequena. No sertão e no cerrado do Brasil, onde o vento sopra poeira dourada e os arbustos parecem arder ao sol, existia uma ave que enchia o céu de azul, a arara azul pequena, Anodorhynchus glaucus. Com penas azul acinzentadas, bico poderoso e um chamado áspero que ecoava como música antiga, ela era um tesouro vivo do interior sul-americano. Hoje, porém, sua presença é quase um sussurro do passado. A destruição dos campos nativos, a caça e o comércio ilegal praticamente eliminaram a espécie da natureza. Há décadas não há registro confirmado na selva, e muitos especialistas acreditam que a arara azul pequena pode já estar funcionalmente extinta. Mas ainda existe esperança. Se desaparecer para sempre, perderemos não apenas uma das aves mais belas do continente, mas também um dispersor de sementes fundamental para as árvores do cerrado e das áreas abertas do Pantanal. Sua ausência empobrece o ecossistema e apaga uma parte preciosa da identidade natural do Brasil. Posição do número 24. O caranguejo do coqueiro. Nas ilhas remotas do Oceano Índico e Pacífico, vive um dos invertebrados mais impressionantes do planeta, o caranguejo do coqueiro, Birgus latro. Conhecido como o maior artrópode terrestre do mundo, ele pode pesar mais de 4 quilos e abrir cocos com suas garras poderosas, uma façanha que poucos animais conseguem. Com capacidade de escalar árvores, força absurda e comportamento noturno, ele parece uma criatura saída de um filme de fantasia. Porém, apesar de sua imponência, está desaparecendo silenciosamente. Caça excessiva, destruição do habitat e crescimento urbano nas ilhas reduziram significativamente suas populações. O caranguejo do coqueiro é fundamental para o equilíbrio dos ecossistemas insulares. Ele dispersa sementes, recicla matéria orgânica e ajuda a controlar diversas populações de invertebrados. Perdê-lo seria devastador para vários ambientes insulares já frágeis por natureza. Posição do número 23. A ilipica. Nas montanhas Tian Shan, no norte da China, vive um animal que parece ter saído de um livro infantil, a ilipica, Ochotona iliensis, frequentemente chamada de bichinho de pelúcia vivo. Esse pequeno mamífero, do tamanho de um rato, tem orelhas arredondadas, pelagem cinza prateada e um olhar tão doce que derrete até o coração dos cientistas mais duros. Descoberta em 1983, a espécie foi observada pouquíssimas vezes desde então. Estima-se que restem menos de 1.000 indivíduos, o que a torna um dos mamíferos mais raros do planeta. A ilipica vive em encostas rochosas de grande altitude e depende de microclimas frios e secos. O aquecimento global vem reduzindo seu habitat e empurrando a espécie para altitudes cada vez maiores, até um ponto em que simplesmente não há mais para onde ir. Sua extinção pode se tornar um dos primeiros casos claramente ligados às mudanças climáticas.
Ela não tem valor econômico, não é perigosa e quase não aparece na mídia. Mas sua história nos lembra que até as criaturas mais pequenas e silenciosas têm um papel no equilíbrio da vida na Terra. Posição do número 22. O morcego branco de Honduras. Nas florestas tropicais da América Central, em países como Honduras, Nicarágua e Costa Rica, vive uma criatura diminuta, mas incrivelmente especial, o morcego branco de Honduras. Com pelagem branca como a neve, orelhas amarelas e nariz em forma de tubo, ele mais parece um floco de algodão alado. Diferente da maioria dos morcegos, não se esconde em cavernas. Essa espécie constrói suas próprias tendas usando folhas de plantas como o bananeiro silvestre. Elas cortam e dobram as folhas com precisão, criando um abrigo perfeito onde o grupo descansa durante o dia. Apesar da aparência frágil, esses morcegos exercem um papel fundamental na floresta, ajudando na dispersão de sementes de figueiras silvestres e contribuindo para a regeneração das áreas degradadas. No entanto, a destruição do habitat e as mudanças nos regimes de chuva tornam a espécie extremamente vulnerável. Se desaparecer, não perderemos apenas um animal adorável, mas também um dos mais eficientes e discretos arquitetos da floresta tropical. Posição do número 21. O Adax. O Adax, Adax nasomaculatus, vaga pelo Saara escaldante, um lugar onde a vida parece impossível, mas onde esse antílope exibe beleza e resistência impressionantes. Com pelagem clara, chifres em espiral e a capacidade de sobreviver semanas sem água, ele é um dos mamíferos mais bem adaptados ao deserto. Antes comum no norte da África, o Adax praticamente desapareceu da natureza. Hoje, acredita-se que restem menos de 100 indivíduos selvagens, principalmente na região de Tintuma, no Níger, onde são ameaçados pela caça ilegal, conflitos armados e destruição do habitat causada pela indústria do petróleo. Como herbívoro, o Adax ajuda a controlar o crescimento de arbustos e a manter o equilíbrio entre as plantas do deserto. Sem ele, partes do Saara podem se tornar ainda mais degradadas e instáveis. Felizmente, ainda existem populações em reservas e centros de reprodução, mas, sem proteção real em seu habitat natural, a extinção completa pode ser apenas uma questão de tempo. O Adax é a prova viva de que, mesmo nos ambientes mais extremos, a vida floresce, se nós permitirmos. Posição do número 20. O kakapo. Nas ilhas remotas da Nova Zelândia, onde a evolução seguiu caminhos próprios, existe uma ave que parece inventada, o kakapo, Strigops habroptilus, também conhecido como papagaio mocho. É o único papagaio noturno e incapaz de voar do mundo, além de ser um dos mais pesados. Sua plumagem verde musgo o camufla perfeitamente entre a vegetação, enquanto seu andar desengonçado e silencioso o torna, ao mesmo tempo, encantador e vulnerável. O kakapo já foi comum na Nova Zelândia, mas com a chegada dos humanos e de predadores introduzidos, como gatos e doninhas, sua população despencou. Hoje restam menos de 250 indivíduos, todos monitorados individualmente em ilhas protegidas. Apesar do visual adorável, o chamado de acasalamento do kakapo é um som grave e potente, que pode ser ouvido a quilômetros de distância. Mesmo assim, seu sistema reprodutivo é complicado. Ele só se reproduz em anos específicos, quando certas árvores frutificam, e a taxa de sucesso é baixa. A extinção do kakapo significaria o fim de uma linhagem evolutiva totalmente única, sem paralelo no reino das aves. Graças a programas intensivos de conservação, essa espécie luta literalmente contra o tempo para escapar do abismo da extinção. E sua história é um dos exemplos mais emocionantes da capacidade de recuperação da natureza quando recebe uma segunda chance. Posição do número 19. O tarso. Com olhos enormes como bolinhas de gude e corpo que cabe na palma da mão,
O társio, Tarsius spp, é um dos primatas mais pequenos e estranhos do mundo. Ele habita florestas do Sudeste Asiático, especialmente nas Filipinas, em Bornéu e em Sulawesi, e possui uma habilidade única. Consegue girar a cabeça quase 180 graus, como uma coruja. Sua visão noturna é lendária. Os olhos não só são maiores que o cérebro, como também são completamente imóveis, o que fez a evolução compensar com um pescoço extremamente flexível. Mas, apesar dessas adaptações impressionantes, os társios são extremamente sensíveis ao estresse. Contato excessivo com humanos pode levá-los à paralisia e até à morte. O turismo irresponsável, aliado ao desmatamento, empurrou várias espécies do grupo para categorias de vulnerável ou ameaçado na lista da IUCN. Se os társios desaparecerem, perderemos um capítulo importante da história evolutiva dos primatas, um elo que mostra o quão criativa a natureza pode ser. Eles provam que a seleção natural não escolhe apenas os mais fortes, mas também os mais engenhosos, e às vezes, os mais frágeis. Posição do número 18. A baleia franca do Atlântico Norte. Majestosa, lenta e vulnerável, a baleia franca do Atlântico Norte, Eubalaena glacialis, é um dos gigantes dos oceanos com maior risco de extinção. Hoje, estima-se que restem menos de 350 indivíduos, com menos de 70 fêmeas reprodutivas, um número assustador que a coloca perigosamente à beira do desaparecimento. No passado, essa espécie era abundante, mas foi caçada intensamente por causa da grande quantidade de óleo em sua gordura. Atualmente, as maiores ameaças não são mais os arpões, e sim a atividade humana moderna. Colisões com navios e emalhamento em redes de pesca respondem pela maior parte das mortes. O desaparecimento dessa baleia teria consequências devastadoras. As baleias desempenham um papel essencial na regulação dos ecossistemas marinhos. Suas fezes fertilizam as águas superficiais, estimulando o crescimento do fitoplâncton, base de toda a cadeia alimentar dos oceanos e importante reservatório de carbono. A perda da Eubalaena glacialis seria não apenas uma tragédia para a vida marinha, mas também um golpe silencioso na luta contra as mudanças climáticas. Cada baleia conta, cada ano conta, e o tempo está se esgotando. Posição do número 17. A tartaruga estrela da Birmânia. A tartaruga estrela da Birmânia, também conhecida pelo nome científico Geochelone platinota, habita as florestas secas da região central de Mianmar. Entre a vegetação rala e o tapete de folhas caídas, esse animal se move lentamente como uma joia viva. Seu casco é decorado com padrões geométricos que lembram estrelas douradas sobre um fundo escuro, tornando-a, sem dúvida, uma das tartarugas mais belas do mundo. Mas essa beleza é também sua maldição. Durante décadas, a espécie foi retirada em massa de seu habitat para abastecer o mercado ilegal de animais de estimação exóticos, especialmente no Sudeste Asiático. Hoje, a IUCN classifica a tartaruga estrela da Birmânia como criticamente ameaçada, com populações selvagens quase colapsadas no início dos anos 2000. Graças a esforços de conservação de organizações locais e internacionais, alguns indivíduos oriundos de programas de reprodução em cativeiro começaram a ser reintroduzidos na natureza. Ainda assim, cada tartaruga devolvida ao seu habitat representa uma pequena vitória em uma batalha que está longe de ser vencida. Posição do número 16. O tubarão-anjo. O tubarão-anjo, ou Squatina squatina, com corpo achatado, nadadeiras que lembram asas e aparência mais pré-histórica do que moderna, é um dos tubarões mais curiosos do planeta.
Um dia ele foi comum nas águas do Atlântico Nordeste e do Mar Mediterrâneo. Hoje está classificado como criticamente ameaçado. Esses tubarões passam boa parte do tempo imóveis, enterrados em fundos arenosos ou lodosos, perfeitamente camuflados enquanto aguardam o momento certo para atacar suas presas. No entanto, essa estratégia silenciosa torna a espécie extremamente vulnerável à pesca de arrasto, que varre o fundo do mar e captura tudo em seu caminho. A perda do tubarão-anjo causaria impactos ecológicos profundos. Como predador de topo no fundo marinho, ele ajuda a controlar populações de peixes pequenos e invertebrados, mantendo a saúde dos ecossistemas bentônicos. Além disso, sua aparência única fascina biólogos marinhos e mergulhadores, e suas características biológicas continuam fornecendo pistas importantes sobre a evolução dos tubarões. Posição do número 15. O drill, Mandrillus leucophaeus, vive nas florestas tropicais da Nigéria, Camarões e Guiné Equatorial, e é um dos primatas mais enigmáticos e menos estudados do mundo. Com rosto escuro, contorno rosa no nariz e corpo robusto, ele é parente próximo do mandril, embora bem menos colorido e muito mais discreto. Os drills vivem em grupos sociais complexos liderados por machos dominantes. Seu comportamento elaborado e dieta variada fazem deles verdadeiros arquitetos do subbosque. Dispersam sementes, cavoucam o solo e ajudam a moldar a estrutura da floresta. Porém, enfrentam ameaças severas. A caça para consumo de carne de animais silvestres, a perda acelerada de habitat devido ao desmatamento e à expansão agrícola, somadas à fragmentação genética causada pela redução das populações, colocaram a espécie na lista de ameaçadas da IUCN. Alguns especialistas temem que, na natureza, possam restar menos de 3.000 indivíduos. Sem o drill, a floresta perde não só um primata carismático, mas também um dos seus mais importantes jardineiros. Na posição de número 14 temos a tartaruga gigante do Yangtze. A tartaruga gigante do Yangtze, também conhecida como Rafetus swinhoei, já nadou tranquilamente pelas águas do rio Yangtze, na China, e também do lago Hoan Kiem, em Hanoi, no Vietnã. Hoje em dia, ela é considerada, infelizmente, a tartaruga de água doce mais ameaçada do mundo. Com um casco achatado e um corpo que pode ultrapassar 100 quilos, essa tartaruga passou de símbolo cultural a símbolo da extinção iminente. Atualmente, apenas 3 indivíduos são confirmados vivos, um em um zoológico na China e 2 recentemente identificados na natureza, lá no Vietnã, embora o sexo desses animais ainda não tenha sido determinado. As tentativas de reprodução em cativeiro falharam repetidas vezes, transformando cada nova tentativa em uma verdadeira corrida contra o tempo. Essa espécie é única do ponto de vista biológico, pertencendo a um gênero inteiro que está à beira de desaparecer. Ela também carrega um enorme peso cultural. A tartaruga sagrada do lago Hoan Kiem está profundamente ligada às lendas vietnamitas, simbolizando sabedoria e soberania. Se ela desaparecer, perderemos ao mesmo tempo um fóssil vivo e uma parte da alma de 2 antigas civilizações. Esta pode ser uma das últimas oportunidades de impedir que a história natural seja reescrita com páginas em branco. Posição do número 13. O gibão de crista de Hainan. Nas florestas densas da ilha de Hainan, no sul da China, vive uma espécie que está literalmente à beira do desaparecimento total. O gibão de crista de Hainan, considerado o primata mais raro do mundo. Atualmente, restam menos de 35 indivíduos, todos confinados a um único grupo selvagem dentro da Reserva Natural Nacional de Bawangling.
Os machos exibem pelagem preta brilhante, as fêmeas, um tom dourado delicado. Ao amanhecer, seus chamados ecoam pela mata como canções místicas usadas para marcar território e fortalecer laços familiares. Mas a realidade é brutal. O desmatamento, a caça ilegal e a fragmentação do habitat reduziram essa espécie a números quase irreversíveis. Se ela desaparecer, perderemos não apenas um símbolo biológico da China, mas também um elo vital na dispersão de sementes e na manutenção do equilíbrio das florestas tropicais. Sua extinção seria um lembrete doloroso de que até nossos parentes evolutivos mais próximos estão longe de estar seguros. E à medida que seus cantos se tornam raros, a floresta parece ficar mais silenciosa e mais vazia. Posição do número 12, a lagosta azul. Nas profundezas frias do Atlântico Norte, existe um animal tão impressionante que parece ter saído de um conto marítimo, a lagosta azul. Ela não é uma espécie à parte, mas sim uma mutação genética extremamente rara da lagosta comum, Homarus americanus. O tom azul elétrico é resultado de uma alteração em uma proteína que se liga à astaxantina, criando essa coloração única e hipnotizante. A chance de encontrar uma é de 1 em 2 milhões. Quando aparece, costuma ser devolvida ao mar ou exibida em aquários como um símbolo de raridade genética. Embora não esteja ameaçada como espécie, seu valor simbólico é enorme. Ela representa tudo aquilo que podemos perder sem nem perceber. As lagostas desempenham papéis fundamentais nos ecossistemas marinhos e na subsistência de comunidades pesqueiras. E mesmo que essa variação não tenha impacto ecológico direto, o desaparecimento desse brilho vibrante seria como perder um traço precioso da grande pintura da evolução. Na posição de número 11, temos o tuatara. Nem lagarto, nem dinossauro, o tuatara é ainda mais curioso, um réptil endêmico da Nova Zelândia e o único sobrevivente de um grupo que existe há mais de 200 milhões de anos. Ele possui características únicas, como um terceiro olho que detecta luz ultravioleta. O tuatara cresce extremamente devagar e pode viver por mais de um século. Hoje em dia, só existe em ilhas protegidas, livres de predadores invasores como ratos e doninhas. Se o tuatara desaparecer, não perderemos apenas uma espécie, mas uma linhagem inteira. É como arrancar um capítulo inteiro da história natural da Terra. Graças ao trabalho conjunto dos povos Maori e de cientistas neozelandeses, seus números estão aumentando. Mas seu futuro ainda depende da nossa capacidade de coexistir com a natureza sem destruí-la. Na posição do número 10, temos o sapo musgo do Vietnã. Chamado de Teloderma corticale, esse sapo é, olha só, um verdadeiro artista da camuflagem, desaparecendo entre troncos úmidos e pedras cobertas de musgo nas montanhas do norte do país. Sua pele irregular, em tons de verde e marrom, imita perfeitamente o musgo, tornando-o quase invisível para predadores e até mesmo para os nossos olhos. Ele vive em florestas tropicais úmidas de regiões como Lào Cai e Hà Giang. Embora não esteja oficialmente em perigo crítico segundo a IUCN, as populações selvagens desse sapo estão diminuindo rapidamente por causa do desmatamento das mudanças climáticas e da captura ilegal para o comércio de animais exóticos. Perder essa espécie significa perder uma verdadeira obra-prima da evolução adaptativa e um indicador essencial da saúde dos ecossistemas montanhosos do Sudeste Asiático. Sua presença revela água limpa, habitat estável e equilíbrio ambiental. Além disso, pesquisas recentes encontraram compostos únicos em sua pele com potencial uso medicinal. O que mais perderemos se deixarmos essas espécies desaparecerem?
O pangolim, também conhecido como manes, é coberto por escamas de queratina, como se fosse um verdadeiro guerreiro de armadura da natureza. Aliás, ele é o único mamífero totalmente coberto por escamas do planeta. Mas, infelizmente, essa armadura não é suficiente para protegê-lo do predador mais perigoso de todos, o ser humano. Os pangolins vivem em várias regiões da África e da Ásia, com 8 espécies oficialmente reconhecidas. Mesmo protegidos por leis internacionais, eles ainda são considerados os mamíferos mais traficados do mundo. Todos os anos, dezenas de milhares de indivíduos são capturados para consumo de carne, que é considerada uma iguaria em algumas culturas, e também para o uso de suas escamas, valorizadas na medicina tradicional. Muitas espécies de pangolim já foram classificadas pela União Internacional para a Conservação da Natureza como criticamente ameaçadas. Se desaparecerem, a gente não vai perder só uma linhagem evolutiva única, mas também grandes aliados naturais no controle de insetos. Um único pangolim pode consumir mais de 70 milhões de cupins e formigas por ano. A extinção dos pangolins seria um alerta grave sobre o colapso da biodiversidade e um lembrete doloroso de que até os animais mais antigos e pacíficos não escapam da ganância humana. Nos pântanos do sudeste de Cuba, vive um réptil pouco conhecido, mas que merece toda a nossa atenção: o crocodilo cubano, Crocodylus rombifer. De porte médio, porém, temperamento explosivo, ele é considerado um dos crocodilos mais inteligentes do mundo, capaz de usar ferramentas e caçar em grupo. Sua pele exibe um padrão de manchas escuras em forma de losango, e as patas traseiras, mais longas que a de outros crocodilos, permitem que se mova com agilidade em terra firme, chegando até a saltar pequenas distâncias. No entanto, essa espécie hoje sobrevive em apenas 2 áreas principais, a ciênaga de Zapata e a ciênaga de Lanier. Suas populações sofrem com a hibridização com o crocodilo americano, a caça ilegal e a perda de habitat. Atualmente, o crocodilo cubano é classificado como criticamente ameaçado. Sua extinção representaria não apenas a perda de uma espécie, mas também o fim de uma linhagem genética milenar, adaptada a um dos ecossistemas mais frágeis do Caribe. Proteger esse crocodilo é essencial não só para Cuba, mas para a conservação da biodiversidade global. Nascido nas antigas lagoas que cercavam Tenochtitlan, hoje, cidade do México, o axolote, Ambystoma mexicanum, é muito mais que um simples anfíbio, é um verdadeiro fenômeno biológico que intriga a ciência. Ao contrário de outros anfíbios, o axolote não completa totalmente a metamorfose, mantendo brânquias externas e aparência juvenil por toda a vida. Mas o que realmente o torna extraordinário é sua capacidade de regeneração. Ele pode reconstruir não só membros perdidos, como também medula espinhal, partes do coração e até fragmentos do cérebro. Essa habilidade fez do axolote uma estrela em laboratórios do mundo inteiro, peça-chave em pesquisas sobre medicina regenerativa. No entanto, na natureza, o cenário é sombrio. Poluição, urbanização e espécies invasoras reduziram seu habitat original a poucos canais em Xochimilco, onde estimativas apontam para menos de 50 indivíduos por quilômetro quadrado. A extinção do axolote seria uma tragédia científica, ecológica e cultural. Ele é símbolo nacional do México e, ao mesmo tempo, uma possível chave para tratamentos médicos do futuro. Perdê-lo seria como fechar uma porta que a humanidade nem teve tempo de aprender a abrir. Nas florestas úmidas de Madagascar, vive um dos primatas mais estranhos do planeta, o Lemure aie aie.
com dentes incisivos que crescem sem parar, orelhas grandes e móveis e um dedo médio fino e comprido como um bigode, esse animal noturno parece ter saído diretamente de uma lenda antiga. E, de certa forma, foi exatamente assim que muitos moradores locais o enxergaram. Em algumas culturas de Madagascar, o aie-aie é considerado um presságio de morte, o que levou à caça sistemática da espécie. Mas por trás do mito, existe uma criatura fascinante. O aie-aie usa seu dedo especial para bater nos troncos, ouvindo o som que ecoa na madeira para localizar cavidades oca. Quando encontra larvas escondidas, ele as pesca com precisão impressionante, em uma técnica de alimentação única chamada forrageamento por percussão. Olha, embora o aie-aie não esteja classificado como criticamente ameaçado, as suas populações diminuem lentamente devido à perda de habitat e também à perseguição cultural. Se o aie-aie desaparecer, vamos perder não só uma estratégia evolutiva singular entre os primatas, mas também mais um fragmento do patrimônio biológico único de Madagascar. Como criadores deste vídeo, sentimos que cada imagem, cada história e cada espécie apresentada aqui carrega um peso emocional enorme. Não estamos apenas mostrando animais. Estamos mostrando capítulos inteiros da história natural que foram arrancados pelas mãos humanas. Produzir este conteúdo foi como segurar fósseis vivos, frágeis, preciosos e incapazes de falar por si mesmos. Por isso quisemos ser a voz deles, mesmo que tarde demais para muitos. Do ponto de vista de quem assiste, sabemos que não é fácil encarar a verdade. Ver animais tão impressionantes, tão raros e tão únicos desaparecerem é doloroso. Mas essa dor também desperta algo fundamental: a consciência. Quando o público observa como um pangolim foi dizimado pelo tráfico ilegal, como o saola quase sumiu sem que o mundo o conhecesse, ou como baleias magníficas foram destruídas pela ambição humana, surge um sentimento profundo de urgência. A percepção de que não podemos continuar repetindo os mesmos erros. Este vídeo também traz um valor imenso para a comunidade global. Ele nos lembra que todas as vidas, grandes ou pequenas, têm um papel no equilíbrio do planeta. Ele desperta empatia, compaixão e uma vontade sincera de proteger aquilo que ainda resta. A ciência, a cultura indígena, a história natural e até mesmo a espiritualidade se cruzam neste material, formando uma mensagem unificada. A Terra só floresce quando todas as suas criaturas florescem junto. A cada espécie extinta, perdemos não apenas um ser vivo, mas também um conhecimento que nunca mais será recuperado, estratégias evolutivas, ADN antigo, comportamentos únicos, funções ecológicas que sustentavam ecossistemas inteiros. E perdemos também a oportunidade de aprender com elas, de admirá-las, de ensiná-las às gerações futuras. Mas este vídeo não fala apenas sobre perda, ele fala sobre esperança. Ele mostra que enquanto houver pessoas buscando registrar, estudar e proteger a vida selvagem, ainda há chance de mudança. Mostra que a educação pode iluminar caminhos e que cada pessoa, sim, cada espectador, tem poder de transformar algo. Ao compartilhar este vídeo, ao despertar debates, ao apoiar a conservação, você se torna parte de uma força global que se recusa a deixar a natureza desaparecer sem lutar. Portanto, esta produção não é apenas um aviso, é uma ponte. Uma ponte entre o que já se foi e o que ainda pode ser salvo. Uma ponte entre dor e esperança.
Ao chegarmos ao final desta viagem pela história de 25 espécies extraordinárias que foram caçadas até a extinção, queremos deixar uma mensagem clara e poderosa. A natureza não está desaparecendo. Ela está sendo apagada por nossas próprias mãos. E somente nós podemos mudar isso. Cada história mostrada aqui é um lembrete de que precisamos agir agora antes que o próximo nome desta lista seja de mais uma criatura magnífica que o mundo jamais verá novamente. Por isso pedimos a você que se inscreva no canal Os Melhores da Natureza, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Quanto mais pessoas forem alcançadas, maior será o impacto coletivo que poderemos gerar. Nosso canal existe para dar voz à vida selvagem, para inspirar respeito e para criar uma comunidade que defende o futuro do planeta. E isso é só o começo. Nos próximos episódios, vamos trazer mais histórias, mais descobertas e mais surpresas do reino animal, conteúdos ainda mais incríveis, emocionantes e transformadores do que os que você assistiu hoje. Prometemos que as próximas partes serão ainda mais impressionantes, cheias de espécies raras, mistérios naturais e criaturas que desafiam a lógica da evolução. Então fique conosco, ative o sininho e continue acompanhando esta jornada. Porque quando você assiste, comenta, compartilha e se envolve, você não está apenas apoiando o canal. Você está protegendo a vida. Obrigado por assistir até o fim. Não perca o próximo capítulo. A natureza ainda tem muito para contar. E nós estaremos aqui para revelar tudo isso a você. O oceano é o ateliê mais misterioso de Deus. Ali, sob as ondas, onde a luz do sol dança como vitral divino, nascem criaturas que parecem saídas de outra dimensão, os crustáceos. Eles são os arquitetos silenciosos dos recifes, os limpadores das águas e, ao mesmo tempo, guerreiros cobertos de armaduras brilhantes. Alguns são minúsculos como uma unha, outros, gigantes que poderiam esmagar uma mão humana com facilidade. Mas todos carregam em si a mesma assinatura, a genialidade da criação. Hoje, em Os Melhores da Natureza, vamos mergulhar fundo para descobrir os 15 crustáceos mais fascinantes do planeta. Seres que nos lembram que a beleza de Deus se manifesta até nas conchas mais duras e nos olhos mais estranhos. Prepare-se para um espetáculo subaquático de cores, força e milagre. Posição do número 15. Caranguejo Yeti, Kiwa hirsuta. Nas profundezas geladas do Pacífico Sul, onde o sol jamais alcança e a pressão poderia esmagar um submarino, vive uma criatura que parece saída das páginas de um evangelho perdido, o caranguejo Yeti. Descoberto em 2005, o Kiwa hirsuta é um milagre branco do abismo. Seu corpo, de cerca de 15 centímetros, é coberto por uma penugem dourada e sedosa, que lembra os mantos dos anjos. Mas esses pelos não servem à vaidade. Neles habitam bactérias especiais que purificam compostos tóxicos, permitindo que o animal sobreviva próximo a fontes hidrotermais que expelem enxofre e metais pesados. Ele vive a mais de 2.000 metros de profundidade, num mundo onde quase nada respira, movendo-se lentamente como se orasse com cada passo. Cientistas acreditam que esses crustáceos cultivam suas próprias bactérias, uma espécie de jardim sagrado que lhes fornece alimento e proteção. Sua aparência angelical em meio ao inferno líquido do fundo do oceano é um lembrete divino. Mesmo nas trevas mais densas, Deus semeia beleza e vida. Posição do número 14. Lagosta azul, Omarus americanus. Imagine encontrar uma pedra preciosa viva nas redes do mar. Uma criatura azul celeste que brilha como se tivesse sido pintada pelo próprio Criador. Essa é a lagosta azul,
uma mutação raríssima da espécie Homarus americanus. Estima-se que exista apenas uma a cada 2 milhões. Sua coloração espetacular vem de uma alteração genética que intensifica a produção da proteína crustaceanina, resultando num azul elétrico quase místico. Habitante do Atlântico Norte, entre o Canadá e a Nova Inglaterra, essa lagosta pode viver mais de 60 anos e atingir 20 quilos de pura força e elegância. Quando capturada, é frequentemente devolvida ao mar, não por seu valor comercial, mas por respeito. Pescadores acreditam que traz boa sorte e que libertá-la é devolver um presente de Deus ao oceano. Diante de uma Homarus americanus azul, a sensação é a mesma de olhar para o céu ao entardecer. É impossível não sentir reverência. Posição do número 13. Camarão mantis, Odontodactylus silarus. Chamado de o boxeador do mar, o camarão mantis é pequeno, raramente ultrapassa 18 centímetros, mas possui o golpe mais rápido e devastador do reino animal. Seus apêndices dianteiros disparam a 80 km por hora, gerando ondas de choque tão fortes que criam bolhas de cavitação com temperaturas próximas à do Sol, 4.500 graus Celsius. Esse impacto é capaz de quebrar conchas, vidros e até tanques de aquário. Mas a força não é seu único dom. Seus olhos compostos são os mais complexos já estudados. O Odontodactylus silarus enxerga 12 canais de cor, detecta luz ultravioleta e polarizada, e cada olho funciona como 3 em 1, percebendo profundidade e textura com precisão divina. Sua carapaça exibe tons iridescentes de verde, laranja e azul turquesa, lembrando vitrais subaquáticos. Ver esse crustáceo caçando é presenciar a engenharia celestial em movimento. Um ser tão pequeno e ainda assim, dotado de uma força e uma visão que desafiam a lógica humana. Na posição de número 12, encontramos o caranguejo gigante japonês, o famoso Macrocheira caempferi. Nas águas profundas do Japão vive o maior crustáceo do planeta, o lendário caranguejo gigante, ou Macrocheira caempferi. Suas pernas, esguias e longas, podem atingir 3,7 metros de envergadura, e seu corpo pesado pesa até 20 quilos. Apesar do tamanho colossal, é um animal dócil e solitário, movendo-se com uma lentidão quase solene entre os restos do fundo do mar. Alimenta-se de moluscos e matéria orgânica morta, limpando o oceano e mantendo o equilíbrio dos ecossistemas. Sua aparência, meio alienígena, meio pré-histórica, fascina mergulhadores e pescadores. Muitos o chamam de Kami no Kani, o caranguejo de Deus, acreditando que ele guarda as profundezas como um monge silencioso. O Macrocheira caempferi é a prova viva de que até nas formas mais monstruosas há uma beleza sagrada, uma função essencial dentro da obra da criação. Em 11º lugar está o camarão-pistola, o curioso Alpheus heterocaelis. Pequeno, colorido e aparentemente inofensivo, o camarão-pistola esconde em uma de suas garras o poder de uma explosão. Quando a fecha, o estalo produzido é tão rápido que forma uma bolha supersônica, aquecendo a água a 4.700 graus Celsius e criando uma onda sonora de 218 decibéis, mais alta que o som de um tiro de fuzil. Esse fenômeno atordoa e mata presas instantaneamente. O Alpheus heterocaelis vive em tocas de areia no Atlântico e no Caribe, geralmente em parceria com pequenos peixes que lhe servem de sentinelas. É um exemplo perfeito de cooperação e engenhosidade natural. Os cientistas estudam esse mecanismo para inspirar novas tecnologias de propulsão submarina e armas acústicas. Mas, para quem tem fé, ele é um lembrete espiritual. Até as criaturas mais minúsculas podem ter um poder imensurável quando dotadas da vontade do Criador. O camarão-pistola é o trovão divino em miniatura,
uma centelha do poder de Deus escondida no silêncio do mar. Na posição de número 10, temos o caranguejo de coco, também conhecido como Birgus latro. Chamado de rei das ilhas e considerado o maior artrópode terrestre do planeta, o caranguejo de coco é uma maravilha que desafia a lógica. Pode pesar até 4 quilos e abrir cocos com suas garras tão poderosas que já se registraram casos de quebrarem ossos humanos. O Birgus latro vive nas ilhas do Pacífico e do Oceano Índico, principalmente em locais como as Ilhas Cook e as Seychelles. Passa a maior parte da vida em terra firme, subindo em coqueiros com a mesma destreza de um macaco para buscar sua iguaria favorita, o coco. Durante a noite, suas garras brilham à luz da lua enquanto carrega cocos enormes, parecendo um pequeno titã vagando entre as sombras. Apesar do nome ladrão de cocos, ele é muito mais que um saqueador, é um símbolo da transição entre o mar e a terra. Uma criatura anfíbia que carrega no corpo o equilíbrio perfeito da criação. Para muitos povos das ilhas, o caranguejo de coco é um espírito protetor, a força de Deus disfarçada em armadura. Um lembrete de que a natureza não conhece limites quando decide reinventar a vida. Em nono lugar está a lagosta espinhosa do Caribe, a incrível Panulirus argus. Entre as rochas e cavernas do Caribe desliza um exército silencioso e reluzente. A lagosta espinhosa do Caribe, de corpo listrado em tons de cobre, laranja e violeta, antenas longas e espinhos elegantes, a Panulirus argus parece uma joia em movimento. Mas o que realmente fascina os cientistas é sua inteligência coletiva. Durante a migração anual, centenas de lagostas formam longas fileiras, marchando em harmonia perfeita, como se obedecessem a uma sinfonia invisível. Elas se comunicam por vibrações e feromônios químicos, demonstrando um comportamento social raríssimo entre invertebrados. Essa espécie é vital para os recifes de coral, pois controla populações de moluscos e mantém o equilíbrio ecológico. Além de sua beleza, tem imenso valor econômico. É uma das lagostas mais pescadas do mundo, sustentando comunidades inteiras de pescadores nas Antilhas e na América Central. Quando observamos suas cores cintilantes e a precisão de seus movimentos, é impossível não ver nela um reflexo da ordem divina, a prova de que até o caos do oceano obedece à mão de Deus. Posição do número 8. Caranguejo flecha, Stenorhynchus seticornis. Entre os corais do Atlântico tropical, vive um escultor da delicadeza, o caranguejo flecha, ou Stenorhynchus seticornis. Seu corpo fino e alongado lembra uma obra de arte feita com arames dourados. As patas, longas e finas, movem-se com elegância quase hipnótica, como se desenhassem arabescos no mar. Apesar de frágil à primeira vista, ele cumpre uma missão vital. Atua como faxineiro dos recifes, removendo parasitas e restos de matéria orgânica de peixes e corais. É um dos exemplos mais perfeitos de simbiose, uma relação de pureza e serviço, onde vida ajuda a vida. Suas cores variam entre o âmbar e o vermelho vivo, refletindo a luz subaquática como vitrais sagrados. Mergulhadores o comparam a um anjo de 6 pernas que paira entre os corais. O Stenorhynchus seticornis é uma prece viva da natureza, fino, discreto, mas essencial. Mostra que até as formas mais estranhas têm um propósito divinamente calculado no grande mosaico da criação. Posição do número 7. Camarão fantasma, Palaemonetes pugil. Quase invisível ao olho humano, o camarão fantasma é uma das criaturas mais misteriosas dos manguezais e estuários da América do Sul e do Norte. O Palaemonetes pugil possui um corpo totalmente transparente, que reflete as cores do ambiente como um cristal vivo. Quando o sol atravessa a superfície da água, seu corpo brilha em matizes azulados e verdes,
transformando-o numa centelha divina sob o espelho líquido. Essa transparência não é só beleza. É uma armadura de luz que o protege dos predadores. Ele pode alterar a pigmentação conforme a luminosidade e até regenerar membros perdidos em poucos dias. Um prodígio de resistência e renascimento. Alimenta-se de detritos e micro-organismos, limpando a água e mantendo o equilíbrio dos ecossistemas costeiros. O camarão fantasma é a encarnação da humildade divina, invisível, mas indispensável. Pequeno, mas essencial para a harmonia do todo. Ele nos ensina que muitas vezes o verdadeiro milagre não grita, apenas brilha em silêncio. Posição do número 6. Caranguejo ermitão, Pagurus bernardus. Enquanto muitos exibem armaduras próprias, o caranguejo ermitão vive uma vida de constante adaptação. Sem carapaça rígida, o Pagurus bernardus busca abrigo em conchas vazias deixadas por moluscos. E quando cresce, precisa encontrar uma nova casa que lhe sirva, um ciclo eterno de renovação e desapego. Esses caranguejos formam filas de troca. Quando um encontra uma concha adequada, outros se reúnem ao redor e trocam entre si, cada um recebendo o abrigo ideal para seu tamanho. É uma coreografia de solidariedade digna de um sermão sobre partilha. Com antenas curiosas e olhos expressivos, parecem pequenos peregrinos do oceano. Alimentam-se de restos e algas, limpando o fundo do mar e contribuindo silenciosamente para o equilíbrio ecológico. O caranguejo ermitão é um lembrete poderoso de que a fragilidade também pode ser força e que o Criador cuida de todos, até daqueles que precisam de um lar emprestado. Em cada concha carregada, há uma parábola viva sobre fé, humildade e esperança. Na posição de número 5, temos o camarão arlequim, conhecido cientificamente como Hymenocera picta. Nos recifes coloridos do Indo-Pacífico, entre flores de coral e anêmonas, habita um dos crustáceos mais belos e teatrais da Terra, o camarão arlequim. Seu corpo parece ter sido pintado à mão por um artista divino. Manchas brancas, lilazes, azuis e douradas formam um mosaico digno de um vitral subaquático. Mas, por trás da beleza celestial, existe um predador meticuloso e calculista. O Hymenocera picta alimenta-se exclusivamente de estrelas do mar. Em um ritual fascinante, o casal caça junto com movimentos lentos e graciosos. Viram a estrela sobre o dorso e a paralisam com enzimas digestivas. É uma dança entre a graça e a morte, a harmonia perfeita entre a arte e a sobrevivência. Medindo apenas 5 centímetros, este camarão vive em parceria eterna com seu par, cuidando um do outro com gestos que lembram carinho humano. Sua fidelidade conjugal e sua beleza divina fazem dele uma das mais sublimes manifestações do Criador. Uma joia viva, frágil e poderosa ao mesmo tempo, que brilha sob as águas tropicais como se refletisse a própria luz do céu. Na posição de número 4, encontramos o caranguejo ferradura, ou Limulus polyphemus. Ele sobreviveu a 5 extinções em massa, caminhou sob oceanos jurássicos e testemunhou o surgimento dos dinossauros. O caranguejo ferradura é um verdadeiro fóssil vivo, existente há mais de 450 milhões de anos. Seu corpo em forma de escudo, seus olhos compostos e suas pernas primitivas fazem dele uma janela para o passado da Terra. Mas o que mais impressiona é seu sangue azul, rico em hemocianina, uma proteína que transporta oxigênio através do cobre. Mais do que isso, o sangue do Limulus contém uma substância milagrosa, o LAO, lisado de amebócitos de Limulus, usado pela medicina moderna para detectar contaminações bacterianas em vacinas e medicamentos. Graças a ele, milhões de vidas humanas são salvas todos os anos. Ver esse ser caminhando lentamente pelas praias noturnas do Atlântico é como observar uma oração em movimento. O caranguejo ferradura é o elo entre o passado e o presente.
um lembrete silencioso da sabedoria eterna de Deus, que molda a vida e a preserva mesmo diante do tempo e do caos. Na posição de número 3, temos o lagostim da Noruega, conhecido como Nephrops norvegicus. No frio e misterioso Atlântico Norte, esconde-se uma espécie elegante e engenhosa, o lagostim da Noruega. Embora menor que as lagostas comuns, com cerca de 25 centímetros, ele é um dos crustáceos mais valiosos do planeta, apreciado pela alta gastronomia e estudado pela ciência por sua inteligência natural. Durante o dia, vive recluso em túneis que ele próprio escava no fundo lodoso do mar, formando verdadeiras cidades subterrâneas. À noite, sai para caçar pequenos moluscos e vermes, movendo suas pinças translúcidas com precisão cirúrgica. Seu corpo cor de salmão e seus olhos negros e brilhantes fazem dele uma figura hipnotizante sob a luz dos submersíveis. Além de sua importância ecológica, o Nephrops norvegicus é um símbolo de engenhosidade divina. Constrói, protege e embeleza o ambiente ao seu redor, lembrando-nos que até nas profundezas frias, Deus inspira arquitetura, disciplina e arte. Cada túnel que cava é como uma pequena catedral, um espaço sagrado erguido no silêncio do abismo. Nos vastos manguezais do litoral brasileiro, onde a terra respira e o mar se mistura ao barro, vive o caranguejo uçá, o guardião dos pântanos e símbolo de resistência do povo brasileiro. O Ucidis cordatus é um engenheiro natural cava galerias que oxigenam o solo e permitem que o mangue respire. Alimenta-se de folhas e detritos, transformando o que seria lixo em vida nova. Pode viver até 10 anos e medir mais de 8 centímetros, com uma coloração que varia do cinza ao azul. Mas o que o torna especial não é o tamanho, é sua importância ecológica e cultural. Durante a época da reprodução, conhecida como andada, milhares de caranguejos emergem do lodo e caminham juntos, criando um espetáculo que os pescadores chamam de procissão da natureza. Por isso, sua captura é regulada por lei, como forma de garantir a continuidade desse ciclo sagrado. O uçá é para o mangue o que o coração é para o corpo. Ele bombeia vida, limpa e renova. É o retrato da alma brasileira, forte, trabalhadora, humilde e profundamente conectada à criação. Majestosa, imponente e intocável, assim é a lagosta real, conhecida cientificamente como Palinurus elephas. Habita as águas frias e cristalinas do Atlântico Nordeste e do Mediterrâneo, onde o sol penetra como ouro líquido e faz seu casco avermelhado brilhar como rubi. Com antenas longas e corpo robusto, pode alcançar 60 centímetros de comprimento e viver mais de meio século. Diferente de outras espécies, forma pequenos grupos familiares que se abrigam em cavernas rochosas e se comunicam por vibrações sutis. Um sistema de linguagem que parece quase espiritual. Além de sua importância ecológica, é símbolo de luxo e poder, mas sua verdadeira nobreza está na elegância natural. A Palinurus elephas se move com a calma de uma rainha que sabe que nada no oceano se compara à sua beleza. Ela encerra esta lista como a coroação da obra divina nos mares, uma lembrança de que, mesmo nas profundezas, a luz de Deus encontra um corpo para habitar e um brilho para refletir. Observar uma lagosta real é contemplar a realeza da natureza, o milagre vivo que pulsa sob o sal e o silêncio. Em um tempo em que o ser humano corre contra o relógio, esquecendo-se de respirar, a natureza continua ali, paciente, eterna,
esperando que olhemos novamente para ela com olhos de amor. Os crustáceos que vimos hoje são muito mais que simples curiosidades do mar. Eles são parábolas vivas. Cada um carrega uma mensagem divina. O caranguejo ferradura, com seu sangue azul, mostra que a vida pode atravessar milênios quando está em harmonia com o propósito do Criador. O camarão fantasma, quase invisível, nos lembra que o essencial nem sempre se vê. O caranguejo de coco, forte e indomável, ensina que a verdadeira força está em se adaptar e persistir, mesmo longe de casa. A lagosta real, com seu brilho dourado, é o símbolo da nobreza natural, a prova de que a beleza não é vaidade, mas um reflexo do amor com que o mundo foi criado. Esses animais não falam, mas comunicam-se de uma forma mais pura pelo equilíbrio, pela sobrevivência, pela harmonia com o ambiente. Eles não destroem para viver, coexistem, renovam, transformam. E é por isso que observar a natureza é, em essência, um ato de fé. Porque cada onda, cada concha, cada antena que se move no fundo do mar é uma lembrança de que Deus ainda está presente, trabalhando silenciosamente, mesmo onde não podemos ver. Como criadores de conteúdo, como amantes da vida e da criação, temos o dever de inspirar, proteger e valorizar o mundo que nos foi confiado. A beleza da natureza não pertence a ninguém, pertence a todos. E ao admirá-la, nós nos tornamos mais humanos. Que este vídeo desperte em você não apenas curiosidade, mas também gratidão. Que cada imagem seja um convite à contemplação. Que cada criatura mostrada aqui reacenda a certeza de que somos parte de algo infinitamente maior, perfeito e sagrado. Em Os Melhores da Natureza, acreditamos que a missão de mostrar o milagre da criação é também a missão de cuidar dela. Porque a verdadeira fé não está apenas em rezar, mas em proteger a obra de Deus. O planeta vivo que respira em cada gota de mar, em cada batida de asa, em cada carapaça que reflete a luz divina. Depois de conhecer esses seres, do misterioso caranguejo Yeti à majestosa lagosta real, percebemos que o oceano é uma verdadeira catedral viva, onde cada criatura é uma prece em movimento. Os crustáceos nos ensinam lições profundas. O caranguejo ermitão fala sobre adaptação e desapego. O camarão-pistola revela o poder escondido na pequenez. O caranguejo de mangue nos lembra da importância do trabalho silencioso. E a lagosta azul nos mostra que até a raridade tem propósito. Esses seres, que vivem em mundos de sombra e luz, são como espelhos da própria humanidade. Frágeis e fortes, discretos e essenciais, pequenos, mas portadores de grandeza. Eles não apenas sustentam os ecossistemas, sustentam também a fé, a beleza e a esperança. Ao final desta viagem, que o coração de cada um sinta a mesma reverência que sentimos diante da natureza, um amor que não se explica, apenas se contempla. E lembre-se, cada criatura é uma assinatura de Deus no livro do mundo. Se você também vê a presença divina nas águas e nos ventos, curta este vídeo, inscreva-se no canal Os Melhores da Natureza e compartilhe esta mensagem de gratidão e admiração pela criação. A África é um continente imenso e misterioso, abençoado por Deus com paisagens que parecem saídas da própria criação divina. São 54 países, unidos por contrastes impressionantes. Desertos áridos que lembram provações bíblicas, florestas exuberantes que parecem jardins sagrados e savanas onde a vida pulsa em equilíbrio perfeito. É aqui que a mão do Criador deixou algumas de suas obras mais ousadas, animais tão diferentes, belos e enigmáticos,
que parecem feitos para nos lembrar da grandiosidade da natureza. Hoje, no canal Os Melhores da Natureza, vamos embarcar em uma jornada inesquecível para descobrir 30 criaturas exóticas e surpreendentes da África, cada uma mostrando um fragmento da criatividade infinita de Deus. Número da posição 30. O grande cudo, ou antílope cinzento africano. O majestoso grande cudo, também chamado de antílope cinzento, é uma das espécies mais impressionantes da savana africana. Ele pode ser encontrado em diversas regiões do sul e do leste da África, sempre chamando atenção pelos seus enormes chifres em espiral. Nos machos, essas estruturas podem atingir 1,80 m, formando 2 ou até 3 voltas completas. A pelagem acinzentada, misturada com listras e manchas discretas, funciona como uma camuflagem perfeita em ambientes secos. Os machos chegam a pesar mais de 210 quilos e podem alcançar 1,60 m de altura, enquanto as fêmeas são bem menores e sem chifres tão desenvolvidos. Na época de acasalamento, os machos travam verdadeiros duelos de resistência, exibindo seus chifres em combates que podem durar horas. Apesar da intensidade, raramente causam ferimentos sérios. A disputa serve principalmente para estabelecer dominância e conquistar o direito de reproduzir. Número da posição 29. O cão selvagem africano. Poucas cenas são tão eletrizantes na natureza quanto uma caçada em grupo dos cães selvagens africanos. Esses predadores não têm a força de um leão, nem a mordida poderosa de um leopardo, mas compensam com estratégia, resistência e, acima de tudo, cooperação em equipe. Eles conseguem correr por quilômetros a fio, mantendo velocidades de até 60 km por hora, desgastando a presa até o ponto da rendição. A visão aguçada permite que cada indivíduo acompanhe os movimentos do alvo, e a comunicação entre eles é precisa e constante. O verdadeiro segredo do sucesso dessa espécie está na união do bando. Eles caçam juntos, compartilham o alimento e até cuidam dos filhotes coletivamente. Essa solidariedade garante não apenas presas maiores, mas também proteção contra outros carnívoros e necrófagos. Assistir a uma caçada coordenada dos cães selvagens é como ver um espetáculo de sincronia natural, um verdadeiro exemplo de trabalho em equipe no mundo animal. Número da posição 28. O antílope coração de Liechtenstein. Entre as vastas savanas africanas, vive o coração de Liechtenstein, um antílope robusto e resistente que desempenha papel vital no ecossistema. Ao contrário de outros antílopes mais velozes e ágeis, essa espécie se destaca pela resistência física, sendo capaz de percorrer longas distâncias em busca de alimento e água. Graças a isso, consegue sobreviver tanto em áreas secas quanto em ambientes mais úmidos. Com seu corpo forte e comportamento migratório, ele ajuda a manter o equilíbrio da savana, espalha sementes pelo caminho e serve de presa para grandes predadores. Infelizmente, a ação humana tem reduzido drasticamente seu habitat. Hoje, o coração de Liechtenstein aparece na lista vermelha da IUCN como espécie ameaçada. Em algumas regiões, as populações já caíram de forma preocupante. A boa notícia é que áreas protegidas têm ajudado a preservar a espécie, dando esperança de que ela continue correndo livre pelas planícies africanas no futuro. Número da posição 27. O avestruz da Somália. Entre as maiores aves do planeta, o avestruz da Somália pode alcançar 2,70 metros de altura e pesar cerca de 130 quilos. É simplesmente um gigante das savanas áridas do chifre da África. Seus músculos das pernas são projetados para a velocidade. Quando ameaçado, ele pode disparar correndo a até 70 km por hora, uma verdadeira máquina de corrida. Diferente do avestruz comum,
Essa espécie tem pele azul acinzentada no pescoço, que nos machos se torna ainda mais vibrante na temporada de acasalamento. Adaptado a regiões extremamente secas da Somália, Etiópia e países vizinhos, o avestruz da Somália suporta longos períodos sem beber água, absorvendo líquidos diretamente das plantas e raízes que consome. Sua plumagem também o protege contra o calor intenso, permitindo que sobreviva em um dos ambientes mais hostis do planeta. Número da posição 26. O mangusto anão. Pequeno, mas destemido, o mangusto anão é o menor carnívoro da África. Ele pesa apenas algumas centenas de gramas e mede poucos centímetros. Mas não se deixe enganar, é um predador ágil, ousado e extremamente adaptável. Sua dieta inclui insetos como besouros, gafanhotos e mariposas, além de pequenos répteis, roedores e ovos. Graças às garras afiadas e sentidos aguçados, ele caça com precisão impressionante. Com metabolismo acelerado, precisa se alimentar várias vezes ao dia. E é aí que entra a vida em grupo. Os mangustos anões vivem em bandos organizados, onde cada indivíduo contribui para a sobrevivência coletiva. E tem mais. Eles formam parcerias surpreendentes com outras espécies, como o calau terrestre. Enquanto os mangustos espantam insetos escondidos no chão, os calaus aproveitam a refeição e, em troca, alertam sobre a presença de predadores. É um exemplo brilhante de cooperação entre espécies diferentes, mostrando como a natureza encontra soluções criativas para a sobrevivência. Número da posição 25. O antílope sable. O sable é considerado um dos antílopes mais imponentes da África. Ele tem corpo musculoso, pescoço curto, rosto fino e pernas fortes de coloração negra, que transmitem elegância e poder ao mesmo tempo. O detalhe mais marcante são os chifres longos e curvados para trás, que podem chegar a 1,60 m. Tanto machos quanto fêmeas exibem essa arma natural, usada para defesa contra predadores e também em batalhas pela liderança ou por parceiras. Os filhotes nascem com uma pelagem mais clara, em tons de marrom avermelhado, quase sem as marcas típicas dos adultos. Mas à medida que crescem, a pelagem vai escurecendo e surgem contrastes fortes no rosto e ao redor dos olhos. Nos machos, essa transformação é ainda mais evidente. Quanto mais velhos, mais escura e imponente se torna a pelagem. Essas diferenças visuais entre jovens e adultos, machos e fêmeas, ajudam na comunicação dentro do grupo e também a definir a posição social de cada indivíduo no rebanho. Número da posição 24. O Colobus gereza, também conhecido como macaco de manto branco. O Colobus gereza, conhecido como macaco de manto, é um primata do Velho Mundo que vive nas florestas tropicais úmidas da África. Ele é fácil de reconhecer pelo contraste marcante do pelo preto com faixas brancas, que formam um verdadeiro manto nos lados do corpo. Além disso, tem uma cauda longa, coberta de pelos brancos sedosos, que funcionam como um leme durante os saltos. Essas características não são apenas estéticas, também servem como sinais sociais, ajudando os indivíduos a se reconhecerem e até a indicar status dentro do grupo. Número da posição 23. O Oryx do leste, também chamado de Oryx beisa. O antílope de chifres em forma de lança é um verdadeiro mestre da sobrevivência em regiões áridas e semiáridas do leste da África. Seu corpo é coberto por uma pelagem bege clara, com marcas pretas bem definidas no rosto, nos flancos e nas pernas, funcionando como camuflagem natural no deserto. Tanto machos quanto fêmeas possuem chifres finos e retos, que chegam a 1,20 m, usados como armas afiadas em lutas territoriais ou contra predadores. A habilidade mais impressionante do Oryx é suportar longos períodos sem beber água. Ele retira a maior parte da umidade de raízes,
frutos silvestres e folhas suculentas. Além disso, consegue regular a própria temperatura corporal, elevando-a levemente para evitar a transpiração e, assim, economizar água. Um verdadeiro truque biológico para sobreviver, onde a vida quase não existe. Quando pensamos na África, logo imaginamos uma terra repleta de vida selvagem, onde cada canto esconde animais fascinantes e histórias surpreendentes. Ao longo deste episódio, vamos conhecer algumas dessas criaturas incríveis e descobrir o que as torna tão especiais, sabe? Número da posição 22. O civeta africano, também conhecido pelo nome científico Civetictis civeta. Esse mamífero noturno e solitário pode ser encontrado em diversos habitats africanos, desde florestas densas até savanas. Seu corpo é coberto por pelos cinza prateados com manchas escuras, lembrando até um pequeno leopardo. A cauda grossa e anelada em preto e branco e a máscara escura no rosto dão a ele uma aparência furtiva e misteriosa. O civeta é um animal onívoro oportunista. Come frutas maduras, sementes, insetos, pequenos mamíferos, ovos, répteis e até carcaças. Essa dieta variada explica sua incrível capacidade de adaptação. Mas sua marca mais curiosa é a produção de civetonas, substâncias oleosas com cheiro marcante liberadas por glândulas próximas à cauda. Esse composto já foi muito usado na perfumaria europeia, por causa da fixação duradoura. Hoje em dia, a versão sintética substitui a natural, ajudando a proteger a espécie. Na natureza, o civeta usa esse perfume para marcar território e se comunicar com outros da mesma espécie. Apesar de ainda não estar em risco crítico, enfrenta ameaças crescentes devido à caça e à destruição do habitat. Número da posição 21. O grou coroado cinza. Este pássaro elegante e majestoso é encontrado principalmente em regiões alagadas e savanas do leste da África. Ele tem corpo cinzento, asas brancas com detalhes pretos e marrons, além de uma cauda curta. Mas o que realmente impressiona é sua coroa de penas douradas e eretas, que parecem uma coroa real. O rosto traz manchas brancas e vermelhas, e uma bolsa vermelha na garganta que se inflama durante os cantos. O cortejo dessa ave é um espetáculo à parte. Danças com saltos, giros, movimentos de asas e sons sincronizados encantam tanto a fêmea quanto os observadores humanos. Ao contrário de outras espécies de grous, este constrói ninhos em plataformas de vegetação flutuante. Sua dieta variada inclui Media Group, Grey Crowned Crane, Foraging for Seeds in Grass, Crowned Crane, Pecking at Ground for Food Gestoque Distribute Equally, sementes, insetos, pequenos répteis, anfíbios e até roedores. Infelizmente, o grou coroado cinza enfrenta sérias ameaças, a destruição das áreas alagadas, a expansão agrícola e o tráfico ilegal de animais. Por isso, a União Internacional para a Conservação da Natureza o classifica como vulnerável, e sua sobrevivência depende da preservação urgente desses ecossistemas africanos. Número da posição 20. O antílope cabrito, também chamado de klipspringer. Pequeno e ágil, o klipspringer é um antílope especialista em viver entre rochas e penhascos da África. Seu segredo? A habilidade quase inacreditável de se equilibrar apenas na ponta dos cascos, graças a articulações adaptadas para esse estilo de vida. Com isso, ele salta de pedra em pedra com a precisão de um equilibrista, escapando de predadores como leopardos e hienas. A pelagem curta, espessa e macia, funciona como isolante térmico e também como camuflagem perfeita entre pedras e arbustos secos. Essa mistura de leveza, agilidade e camuflagem natural faz do klipspringer um verdadeiro mestre da fuga nas savanas rochosas. Número da posição 19. O rinoceronte africano.
Um dos gigantes mais impressionantes do planeta, o rinoceronte africano é também um dos mais ameaçados. Apesar do corpo robusto e dos 2 chifres poderosos, continua sendo vítima da caça ilegal. O motivo? Os chifres, feitos da mesma proteína que compõe nossas unhas, têm altíssimo valor no mercado negro, levando a população da espécie à beira da extinção. Existem 2 espécies principais, o rinoceronte negro e o rinoceronte branco. Apesar dos nomes, ambos têm pelagem acinzentada e vivem nas savanas abertas de países como Quênia, Zimbábue, África do Sul e Namíbia. Com peso variando de 800 até 2.900 quilos, eles são verdadeiros colossos da natureza. Mas, infelizmente, mesmo com toda essa imponência, sua sobrevivência depende de ações urgentes de proteção. O tempo está se esgotando para esses gigantes gentis da África. Número da posição 18. O aardvark, ou porco da terra. O aardvark, cujo nome em africâner significa porco da terra, é um animal noturno curioso e único. Mede cerca de 2 metros de comprimento, incluindo a cauda de 70 centímetros, e pesa em torno de 65 quilos. Com focinho alongado e corpo arqueado, é um especialista em cavar. Suas patas fortes, unhas duras e língua longa e pegajosa fazem dele uma verdadeira máquina de caçar formigas e cupins, chegando a devorar milhares em uma única noite. Durante o dia se esconde em tocas subterrâneas, emergindo apenas ao anoitecer para buscar alimento. Sua aparência excêntrica pode enganar, mas o aardvark é um dos engenheiros secretos da savana, já que suas tocas acabam sendo aproveitadas por várias outras espécies. Número da posição 17. O pangolim, também conhecido como tamanduá de escamas. Apesar da aparência reptiliana, o pangolim é um mamífero coberto por placas rígidas que funcionam como uma armadura natural. Quando ameaçado, enrola-se como uma bola compacta, quase impossível de ser penetrada. Com língua longa e pegajosa, ele se alimenta de formigas, cupins e larvas, funcionando como um aspirador natural de insetos. Mas, infelizmente, é considerado o mamífero mais traficado do mundo. Na Ásia, principalmente na China e no Vietnã, sua carne e suas escamas são usadas em tradições culinárias e medicinais, mesmo sem comprovação científica. A boa notícia é que nos últimos anos, leis internacionais mais rigorosas vêm sendo aplicadas para conter o comércio ilegal e proteger essa criatura única, símbolo da luta contra o tráfico de animais. Número da posição 16. O okapi. Parente distante da girafa, o okapi é um dos animais mais misteriosos da África. Habita as florestas tropicais densas da República Democrática do Congo e permaneceu desconhecido para a ciência até o século XX, tamanha sua descrição. Com corpo marrom escuro e pernas listradas como as de uma zebra, o okapi combina características de diferentes animais, criando uma aparência única. Ele tem língua longa e flexível, capaz de alcançar até os olhos para limpeza. Os machos podem chegar a 2,40 metros de altura, e as fêmeas costumam ser ainda mais robustas. A gestação dura cerca de 14 meses, resultando em um filhote que consegue ficar em pé e mamar apenas meia hora após o nascimento. As mães costumam esconder os filhotes em locais seguros na floresta, voltando periodicamente para amamentá-los. Uma estratégia essencial para a sobrevivência em um habitat cheio de predadores. Depois de mergulhar nesse universo e conhecer de perto essas criaturas fascinantes, é impossível não se deixar tocar. Cada animal, do delicado dik-dik ao imponente rinoceronte, carrega em si uma mensagem de vida. Eles nos mostram que a natureza não é apenas um cenário, mas sim uma sinfonia perfeita, onde cada nota tem o seu valor e cada detalhe foi colocado com propósito. O que mais me impressiona é perceber como a diversidade é, na verdade,
uma linguagem de Deus para falar conosco. O Criador, em sua infinita sabedoria, pintou a África com cores ousadas e formas improváveis, aves com bicos que parecem instrumentos sagrados, felinos que se movem como dançarinos silenciosos e pequenos mamíferos, que mesmo frágeis aos nossos olhos, são verdadeiros mestres da sobrevivência. Essas espécies não são apenas curiosidades que despertam a nossa atenção momentânea. Elas são testemunhos vivos de que a vida, quando respeitada, encontra sempre uma maneira de florescer. Cada comportamento, cada adaptação, cada traço físico é um lembrete de que a natureza é resiliente, mas também vulnerável às nossas escolhas. Ver como o suricato se apoia na comunidade, como o pangolim se protege com humildade, ou como o feneco transforma suas orelhas em ferramentas de sobrevivência, me faz pensar que, de alguma forma, eles também têm algo a nos ensinar sobre solidariedade, fé, simplicidade e resistência. Para mim, contemplar esses animais é como folhear um livro escrito pela própria mão divina. É impossível não sentir gratidão e, ao mesmo tempo, responsabilidade. Gratidão por sermos testemunhas desse espetáculo e responsabilidade por cuidar para que essas obras-primas continuem existindo para as próximas gerações. E o mais incrível é lembrar que tudo isso é apenas uma parte do que a África tem a oferecer. Este continente é um verdadeiro tesouro da criação, um lembrete vivo de que o mundo ainda guarda segredos capazes de nos surpreender e nos inspirar a cada novo encontro. No próximo vídeo, vamos continuar nossa jornada e revelar mais 15 animais africanos ainda mais surpreendentes, cada um com suas próprias histórias e segredos. Tenho certeza de que você vai se surpreender ainda mais. Então, se você gostou dessa viagem pelo coração selvagem da África, deixe o seu like, se inscreva no canal Os Melhores da Natureza e ative o sininho para não perder a parte 2. Porque a criação de Deus é infinita, e a nossa curiosidade também.